Oi, eu sou a Day e esse é um canal de uma jovem senhora para outras jovens senhoras. E hoje o nosso assunto é amor. Uma das características que me define como uma jovem senhora foi ter percebido uma transição de interesse das literaturas fantasiosas, fictícias, cheias de romance, para aquelas que trariam mais noções de autoconhecimento e me ajudasse com ferramentas efetivas para os meus relacionamentos. Se eu te disser que as minhas formas de manifestar amor são atos de serviço e toque físico, e que eu recebo amor através de palavras de afirmação e presentes, você entende algo ou é uma ideia totalmente confusa? Seja uma coisa ou outra, fique ligada que hoje eu tenho uma resenha de livro para vocês. A ideia com essa indicação é que você faça a leitura de toda a obra e traga para si aquilo que você reter de bom. Mas a ideia principal do livro é que a gente sempre mantenha o nosso tanque de amor cheio e que a gente possa também oferecer para aqueles que são nossos essa mesma experiência. Aqui nós já partimos de um pressuposto que dentro de uma relação heterossexual, por exemplo, os homens e as mulheres parecem terem vindo de planetas diferentes. Mas eu já percebi que isso não se restringe a esse tipo de relação. Nós, as pessoas, somos de toda forma complexas. Somos individuais, singulares, então a forma como nós nos sentimos e expressamos amor é muito diferente, às vezes, daquela com que o nosso cônjuge vai expressar e sentir. E considerando essas divergências, a gente precisa entender que a forma com a qual a gente se sente amado talvez não seja a do nosso cônjuge e vice-versa. Então, aqui cabe a leitura de um trecho. O encorajamento exige certa empatia, um olhar para o mundo a partir da perspectiva do outro. Em primeiro lugar, nós descobrimos o que é importante para ele. Somente então é que podemos encorajá-lo. A ideia aqui é expressar o seu amor, que já existe dentro de si, de uma forma que o outro traduza como amor. Então, o que o Gary propôs aqui foi facilitar a nossa vida, nos colocando em 5 grupos de pessoas que expressam e sentem o amor de determinadas formas. E quais são, então, pelo amor de Deus, essas linguagens de amor? A primeira delas são as palavras de afirmação, que nada mais são do que aqueles elogios, aquelas palavras encorajadoras, inspiradoras, que nos validam. Exemplo, você está linda hoje, a sua inteligência é algo que eu admiro. Você é uma pessoa que se tornou extremamente responsável e essa característica é muito interessante. Essa é uma das formas que eu recebo amor. Para mim é muito interessante e muito importante ter essa validação, porque eu sinto que efetivamente eu cumpri ali o meu papel com aquela intenção que eu tinha naquele momento. Mas a ideia aqui não é ludibriar o cônjuge que precisa desse tipo de linguagem para se sentir amado. A ideia é justamente trazer do seu íntimo algo que já está ali, mas que talvez você não conseguisse expressar da maneira com que ele entendesse. Então, com propriedade de uma pessoa que tem palavras de afirmação como uma das formas de receber amor, fale, por favor, expresse diretamente o seu sentimento. Namorado, marido, seus pais, para os seus amigos que tenham essa linguagem como forma de receber amor, fica essa dica. Faz total diferença para nós que você diga aquilo que você sente. A segunda linguagem do amor é tempo de qualidade. Essa já não é uma nem pela qual eu me expresso e nem pela qual eu recebo amor. Mas para muitas pessoas é importantíssimo que quando você está do lado dela, você esteja com atenção plena, com escuta ativa, você deixe de fazer outras atividades para aproveitar integralmente aquele tempo. Exemplo, uma pessoa que se chateia quando você está no celular, no momento que foi separado para estar com ela, muito provavelmente essa pessoa recebe amor através do tempo de qualidade. Então, se você deixa de ofertar esse tipo de saúde para o relacionamento de vocês, saiba que ela vai começar a se sentir menos amada. Então, se você percebe que o seu cônjuge precisa desse tempo de qualidade, ou se para você isso é muito importante, exemplo, passar um final de semana inteiro só os dois, sem internet, sem celular, num lugar diferente, um acampamento, um piquenique, passar um tempo conversando, sem outras interferências quando chega do trabalho, se você gosta de estar com as crianças, brincando, se dedicando exclusivamente para isso, tempo de qualidade é uma linguagem que você deve observar.
A terceira linguagem do amor são os presentes, que também é uma das formas pelas quais eu me sinto amada. E presente, gente, não quer dizer coisa de valor, não. É um presente simbólico, algo que vai trazer para você essa ideia de, meu Deus, essa pessoa me ama. É um bilhetinho deixado na geladeira antes de ir para o trabalho, é uma florzinha colhida no caminho, é um chocolate que te remete a um tempo de infância, é algo que tem valor sentimental. Eu acho essa linguagem do amor a coisa mais fofa do mundo, até porque eu sou canceriana e a gente já entra em outra discussão, mas eu amo ser lembrada com essas atitudes românticas. E os presentes podem ser uma forma que você tem negligenciado de fazer o seu cônjuge se sentir amado, ou você não tem deixado claro que é algo que faz com que você se sinta assim. E a quarta linguagem são os atos de serviço. E aqui eu já começo a falar de uma das quais são formas com que eu expresso amor e não mais recebo. Eu sou aquele tipo de pessoa, quando tô namorando, eu vou na sua casa, eu vou lavar a louça, eu vou levar um bolinho para você que eu fiz, uma sobremesa, vou preparar um jantar romântico. Vou fazer uma compra, vou ajudar de alguma forma. E esses atos de serviço também podem ser a forma com que você consiga expressar para outra pessoa que ela é querida, que ela importa, que ela é digna de ser cuidada, ou seja, a forma com que você pretende com que o seu cônjuge trate você com essa forma mais amável, né? Por exemplo, tem muitas mulheres que falam: ai, mas o meu marido não tira o lixo de casa. Ai, mas o meu marido não levou o meu carro para revisão. Esse tipo de sentimento se atrela totalmente a essa linguagem de amor, atos de serviço. Fique ligado. E a última, não menos importante, é a do toque físico. E essa é uma das que eu também, talvez a primária, faço expressão do amor que eu sinto. Então, nas minhas relações, sejam de amizade, de pessoas que eu tô conhecendo ali, sejam de cônjuges que estão se chegando, muito preliminarmente, você vai me ver quando gosto de outra pessoa, tocando, né? E aqui, gente, a gente não tá falando de nenhum ato abusivo, né? Nós estamos falando de carinho consentido, carinho lícito, né? Então, um cafuné, um abraço, o andar de mãos dadas, isso é algo que para mim é importantíssimo e é uma forma com que as pessoas que convivem comigo podem identificar muito claramente quando são do meu apreço. Então, se às vezes alguém da sua convivência é julgada como carente, até impertinente por conta do toque físico, vê-se que é apenas uma forma de essa pessoa expressar o amor que ela sente. E aqui cabe a gente fazer um link lá no começo da nossa conversa de todas as lições que nós aprendemos aqui. É sobre ter empatia para perceber que a forma como é mais tranquila, mais confortável para você expressar o seu amor e às vezes se sentir amado não são as mesmas dos outros. Então a gente saber apreciar a forma com que o outro escolheu para nos amar, mas também deixar claro de uma maneira muito cuidadosa que talvez outra forma de amor seja aquela que mais nos atinja, para que a gente ajuste essas arestas, né? Ajuste essas velas e corte essas arestas para que o relacionamento flua de uma maneira mais interessante e mais descomplicada. Então, para concluir, eu quero trazer algumas ideias finais aqui do próprio livro do Gary, que fecha com chave de ouro essa nossa conversa. O amor, a gente já sabe que ele é uma escolha, né? Ele não é um sentimento. Então, da mesma forma com que a gente decide amar, que a gente possa decidir conhecer mais sobre o amor, saber como o nosso cônjuge se sente amado e com que forma a gente pode também mostrar para ele o jeito certo de nos amar. A leitura desse livro, que inclusive traz um teste aqui no final para a gente fazer e para o cônjuge também, é um dos passos que eu julgo bastante importante para a gente começar a fazer com que esse tipo de interação seja o menos complicada possível. Até porque, convenhamos, interesse seja em explorar qualquer uma dessas possibilidades e conhecer qualquer coisa que diz respeito a quem está do nosso lado é o primeiro passo para amar, não é mesmo? Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, já compartilhem com outras jovens senhoras que vão adorar essa discussão e descobrir essa ferramenta que é ótima para descomplicar as nossas relações. E se você quer ver mais, me siga nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo.
Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.